Terra Firma! Olá pessoal, sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou pedir para você ajudar a gente aqui do canal a se inscrevendo, trazendo gente para o canal, comentando aí, ajudando esse projeto aí para frente, né? Estou sempre gravando material novo, espero que vocês estejam gostando. Então vem aí, participa da viagem, não custa nada se inscrever, tá? É de graça, aproveita as poucas coisas de graça que existem nessa vida e que vão me ajudar bastante aqui. Hoje no Eu Recomendo Cinema e Música. Hello! Magical Mystery Tour dos Beatles, tá? Hoje Eu Recomendo, mas porque esse filme aqui merece mais, tá? Deixa eu só, eu peguei aqui, esqueci de pegar o dado técnico dele. Mas assim, por que esse filme vai ter o massa? Meu, Beatles é bom demais, tá legal? Entendido? Certo? Só que tem um probleminha. Esse filme aqui é muito zoado, tá? De todos os filmes dos Beatles, esse aqui eu ia incluir no Sgt. Pepper's, no Yellow Submarine, mas eu não achei justo naquele vídeo, porque esse filme merece o máximo. Então vamos lá, esse filme ele é antes do Sgt. Pepper's, tá? Ele é de 1967, ele tem 53 minutos, ele foi feito, quem dirigiu foram os Beatles, né, com o Bernard Knowles, então é George Harrison, John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, com o George Knowles. E assim, esse filme ele vai repetir de novo aquela ideia de ter um Beatle viajando com um parente, dessa vez é o Ringo Starr com a tia dele, Jessie, uma senhora, assim, que ela é extremamente irritante, né? E ela vai infernizando, ela vai se apaixonar pelo tiozinho que está sentado na frente dela, o tiozinho vai se apaixonar por ela. Mas esse filme ele não tem praticamente história nenhuma, eles embarcam, né? Começa com a Magical Mystery Tour, que a música é um convite, come on, let's go to the Magical Mystery Tour. Então vamos lá, vamos para uma viagem, uma turnê mágica, né? E assim, ele é um rolê no surrealismo da cabeça dos Beatles, assim. Então você vai ter uma cena assim que a hora que essa senhora ela tá, por exemplo, ela dorme, ela começa. E aí você vai ver assim, que tinha uns lances bem preconceituosos, assim, né? O lance de usar o anão como figura cômica. É óbvio que você tem que olhar esse filme com o olhar dele de 1967, tá? Você não pode querer julgar esse filme hoje no sentido de acusar os caras de preconceito e tudo mais, que tem, tá? Hoje, se você olhar, é uma visão preconceituosa, mas é uma visão que você consegue entender como a pessoa daquela época pensava. Sempre a gente tem que tomar cuidado com as obras nesse sentido. Então, o que ela tiver, que hoje você percebe que é uma visão negativa, naquele momento não era um costume. E você tem que olhar essa obra nesse sentido de fazer esta viagem e esta interação no sentido de entender como as pessoas pensavam naquele momento, mas sem poder julgá-las. Naquele momento a gente não tinha a discussão que a gente tem hoje. Então vão aparecer anões de forma pejorativa nesse filme, como aparece em outros filmes. A mulher, a tia do Ringo Starr, uma mulher obesa, tá? Então eles vão ter uma série de piadas assim de mau gosto com a pessoa obesa. Tem um sketch perto do final que ela sonha que ela tá num jantar, aí tá toda a galera assim jantando numa mesa do lado, todo mundo de roupa, só com as roupas de baixo, né, de cueca, calcinha e sutiã, né, todo mundo de branco. Então você vai perceber que, principalmente isso é uma coisa do John Lennon,
que tem algumas coisas de psicanálise que ele tenta colocar ali, eles tentam entrar nessa viagem surreal e psicanalítica, então você vai ver que a psicanálise está muito forte nesse momento, e tem uma cena aí tá o John Lennon e ela nesse sonho, ela tá querendo comer, ela só pensa em comida, então coloca essa ideia da pessoa obesa, só pensar em comida, assim, e ele servindo comida para ela numa pá, é bem um Monty Python, assim, lembra um pouco aquela cena do Sentido da Vida que o cara vai vomitando e vai explodir de tanto comer, assim. Mas isso é anterior. Na verdade, você vai entender que o Monty Python fez essa referência em cima dos Beatles, né? Você vai ter aquelas viagens muito loucas, assim, então, e aí vai ter um momento para cada um deles, e aí volta naquela questão de mostrar a personalidade de cada um dos membros da banda, né? Esse filme ele ficou ruim porque os Beatles não se interessaram pelo projeto. Como os outros filmes tinham feito muito sucesso e a gravadora meio que sentiu que tinha que fazer mais um filme. E eles não estavam a fim de fazer isso. Eles meio que fizeram o filme de qualquer jeito. Mas, ao mesmo tempo, ela vai ter momentos icônicos da filmografia dos Beatles. Em que sentido da filmografia? Muitas coisas posteriores que a gente tem lembrança dos Beatles, de videoclipes que você vai achar aqui no YouTube e tudo mais, eles vão surgir desses filmes dos Beatles. E no Magical Mystery Tour ele vai ter o Magical Mystery Tour, ele vai ter aquela cena clássica de o personagem falar e ter um público reagindo, ou aplaudindo, ou fazendo assim, ou pensando, né? Que muita gente usa como meme aqui no YouTube. E ele vai ter a I'm the Walrus, que é muito legal, o modo, então I'm the Eggman, e é legal de novo aquela coisa, aquelas metáforas dos Beatles, mas levadas ao pé da letra, né? A Strawberry Fields Forever, que tem um momento muito bonito, assim, deles, só que são essas coisas jogadas, assim, então tem uma hora que eles param, e o filme não tem uma lógica, ele vai acontecendo, e ele acaba meio sem pé nem cabeça, assim, o argumento dele, o roteiro dele é muito fraco. Então são uma série de coisas surreais. Tem uma hora que eles param assim o ônibus e vai ter uma corrida. Aí na corrida de novo tem aquela coisa que eu falei lá no A Hard Day's Night. Eles emparelham todo mundo, então tem os anões, tem todo mundo. E os caras que representam a sociedade, homens de terno e gravata e um padre, eles vão trapacear, então eles vão sair correndo antes que todo mundo, né? Mas de novo um monte de ideias surreais em cima das outras assim. Então ele tem momentos marcantes, né? O final com eles aquele terno branco se despedindo, né? A última música é, ai, como que é? Deixa eu pegar aqui ela tem o Fool on the Hill, fica muito legal, é muito bonita, né? Flying, I'm the Walrus, Blue Jay Way. Meu, tem uma cena lá, assim, antes de chegar nessa parte do final lá, que eles vão subir na escada, eles estão de terno branco. Aí tem uma outra imagem que é icônica, que são os Beatles mágicos, uma coisa já Flower Power que você vai ver melhor desenvolvido no Yellow Submarine, né? Então eles estão fazendo uns experimentos e o filme ele vai representar um pouco disso. É uma coisa muito experimental que ninguém entendeu até hoje. Talvez nem os próprios Beatles entenderam o que eles fizeram lá, tá? Só que assim, você vai ter momentos muito legais do ponto de vista musical e que geraram bons clipes. E aí antes do finalzinho onde tem que eles entram de branco, que eles descem e fazem a despedida, aí vão aparecer esses magos de novo, tem um dos caras lá, um empresário dos Beatles lá, cantando uma música do Elvis e rola um striptease, um puta de um bagulho nada a ver, parece censurado assim, na hora que a mulher tira a roupa. Então é muito fora assim de qualquer bom senso, assim, de fazer sentido mesmo, de ter uma lógica ali. E é interessante, eu tinha esquecido de falar no outro vídeo, apesar de ter anotado isso,
a referência do Elvis de novo. No Hard Day's Night eles fazem, no Magical Mystery Tour de novo. Esse cara que tá cantando, tipo esse karaokê e a mulher fazendo striptease, ele tá fazendo como se fosse o Elvis. E era uma admiração que eles tinham muito grande, assim, o John Lennon era alucinado pelo Elvis Presley, né? E eles acabam fazendo essa homenagem, né? No Hard Day's Night eles estão, tem o cara falando do Elvis, tá com uma revista do Elvis, né? E esse aí vai aparecer. Só que essa homenagem parece meio não tão positiva como é do Hard Day's Night. Então eu recomendo, vírgula, mas Magical Mystery Tour, opa, de ponta cabeça, já tá ao contrário, de ponta cabeça o bagulho fica muito louco assim. Magical Mystery Tour dos Beatles, músicas muito legais, tem esses clipes que eu falei pra você assim, que estão inseridos no filme, mas não fazem sentido, né? É uma psicodelia mesmo ali é um ácido na cabeça, assim, um LSD e a câmera ligada e nada fazendo muito sentido assim, mas muito legal. O poema de hoje eu peguei a viagem, né? Essa viagem que eles nos convidaram, eu fiz um poema chamado Viagem Secreta, que é um poema de amor que eu fiz para Laís, tá? E ele é assim: a estrada corre sobre nós, a noite nos engole, guiados pelo nosso satélite, a nossa carruagem prateada avança, nos isolando do restante do mundo, em consonância total entre a natureza e as obras humanas, e dois corações totalmente apaixonados em uma viagem sem retorno. Isso foi um dia que ela estava muito triste na época que a gente namorava ainda, o nosso namoro não era aceito e teve uma grande confusão e a gente não podia se ver, e a gente conseguiu se encontrar. E uma das coisas que a gente gostava de fazer às vezes é andar de carro no Rodoanel à noite, assim. Então, e o Rodoanel não tem iluminação ainda. Quem sabe um dia, quando você estiver assistindo esse vídeo, eu esteja errado, mas ainda não. O Rodoanel Mário Covas, aqui em São Paulo, né? A gente mora aqui na cidade de Mauá, e o Rodoanel passa aqui por Mauá, e a gente às vezes andava assim, sob a luz das estrelas. Essa noite só estava iluminado. Então, aquela puta escuridão, só o farol do carro, assim. E a gente em silêncio, ouvindo música, fugindo para poder voltar. Infelizmente deu tudo certo na nossa história aí. Deixa seu like, seu dislike, fala aí o que você achou, se você já assistiu esse filme, se você discorda de mim, se você acha que esse filme é uma obra-prima dos Beatles, né? Ou o que você acha dele, se você assistiu depois que eu indiquei. É legal que, 54, 58 minutos aí, como se estivesse ouvindo música. Tem as brisagens no meio assim, mas vale a pena. Se inscreve no canal, diz aí o que você achou do filme, traga outras pessoas para o nosso projeto aqui, né? Se inscrever de graça, então mete o dedo aí, mete o dedo no like também, like é de graça. Ainda, não sei, né? Vai saber. E a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society.